E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Como vocês podem observar, está escrito aí que o nosso curso de História ele é completo. O e-mail historiacom@outlook.com, Facebook sai o celular para mensagem 3291650267. O conteúdo História do Brasil 100. Nossa, professor, você chegou ao 100 da História do Brasil. Nunca vi uma aula de História do Brasil chegar a 100 aulas. Estou arrumando um chapéu aqui de boiadeiro. E rei do gado, sou deste chão onde o rei é peão. Ditadura, parte 4. Ditadura militar, governo Geisel, parte 1. Nossa, professor, temos duas partes do governo Geisel. Sim, vamos ter duas partes sim, porque o governo Geisel, pessoal, como nós vamos observar aqui, é o governo da redemocratização. Ou seja, a abertura lenta, gradual e segura. Mas isso nós vamos explicar aqui. Mas é muito interessante o governo Geisel, por quê? O governo Geisel, pessoal, ele vai, claro, suceder essa pressão da oposição, mas principalmente de um problema interno dentro das Forças Armadas. E qual problema é esse, professor? Calma, meu filho, nós vamos observar aqui nessa aula, ok? Castelista. Nada mais, nada menos, pessoal. O Geisel era do ramo dos castelistas. Ele era o pessoal da ESG e tudo mais, junto com o Castelo Branco. Então, era um cara, como aqui a gente já falou daquele negócio, uma democracia regular, né? Uma democracia não com muitas liberdades, uma democracia restringida. Então, você já observa que na emenda número 1, ela vai modificar o sistema eleitoral para a nomeação do presidente. Agora o presidente é eleito através de um colégio eleitoral, onde os membros desse colégio são do Congresso e delegados de várias assembleias legislativas de estados. Nesse caso, o Geisel ganha. Tranquilo, pessoal? Mas por que esse cara vai ganhar? Ele tinha hábeis qualidades administrativas, mas, principalmente, pessoal, o seu irmão, Orlando Geisel, o ministro do Exército, ele tinha muito ideal mais aí pro lado da linha dura. Então o pessoal falou assim, o cara também vai também. Mas não foi, ok? Mas o Geisel entra no poder. A redemocratização. Aqui que está o ponto-chave do governo Geisel. Ele vai falar numa lenta, gradual e segura, ou também chamada de distensão. Pessoal, a ideia de Geisel, como eu já falei para vocês, os castelistas têm essa ideia de uma democracia restringida. Não dá muito asa à cobra. Ou seja, vamos reprimir, vamos adotar medidas tanto repressoras, como também medidas de libertarização. O que eu quero dizer com isso? A medida, pessoal, para a redemocratização tinha que ser lenta. O processo para entregar o governo para a mão dos civis teria que ser de uma forma parcial, de uma forma que, se fosse feito, daria certo. Gradual, com o tempo, esse tempo ia chegar e ia passar para o governo dos civis. Mas, principalmente, tinha que ser segura do seu ponto de vista. Por quê? Evitar chegar muito cedo à oposição. Tinha-se o medo, pessoal, mesmo Geisel, de que se essa libertação se fizesse de uma vez só, ou seja, de um ano para o outro, falasse assim, ó, esse ano, no ano que vem, o governo é de vocês. Não, próxima eleição é só eleição de civil. Ia ser um problema muito grande, porque a ideia ainda de Guerra Fria ainda está no contexto ainda mundial. Beleza, pessoal? Então essa abertura tinha que ser de um jeito que a oposição não chegasse tão forte no governo. Então, ele vai ser um pouco contraditório, concordo. Ele vai adotar medidas libertarizadoras, mas só que também vai tomar medidas repressoras, ou seja, medidas liberalizantes com
medidas repressoras, ok? Mas por que a libertarização? Óbvio, a influência da Igreja Católica aumenta e muito, condenando as torturas. Uma Assembleia de Bispos vai condenar essas torturas. E Geisel não queria mais ver essas torturas. Mas principalmente um contraponto, um choque dentro das próprias Forças Armadas, dentro do próprio setor militar. Ou seja, um choque que levava as Forças Armadas com o poder, ou seja, com o governo. O problema, pessoal, é que a repressão negativa na hierarquia. O que eu quero dizer com isso? A repressão se instalava. Só que a pessoa que comandava aquela repressão, que ia prender o cara, que interrogava, muitas vezes era um oficial de patente mais baixa. E naquele momento, pessoal, o cara de patentes mais baixas, ele tinha nas suas mãos ali informações privilegiadas, tinha o direito de... Tinha o direito não, né? Tinha a escolha de tirar a vida ou deixar o cara viver. Então isso, nada mais nada menos, pessoal, estava levando uma contradição com a hierarquia. Aquele oficial mais baixo, ele poderia, de uma forma ou de outra, tomar atitude sem que o seu superior ficasse sabendo. Tranquilo, pessoal? Então isso estava levando a uma diferença muito grande na hierarquia militar. Ou seja, a ideia de voltar os militares para os quartéis. Beleza? Claro que isso vai levar ao choque com a alinhadura. O pessoal que quer continuar com a ditadura autoritária, quer continuar reprimindo, quer torturar o pessoal, porque eles querem tirar de tudo para os subversivos. Ok? Muito importante, pessoal, para essa crise vai ser o caso de São Paulo. Ou seja, o velho conhecido Vladimir Herzog, o diretor da TV Cultura de São Paulo. Vladimir Herzog, também Manuel Fiel Filho, que é um metalúrgico. Isso aqui vai acontecer separado. Mas os dois, nesse caso, são... Vamos falar primeiro do Vladimir Herzog, mas depois dos dois. Vamos falar dos dois. Os dois são convocados para dar um passeio no Doicode. Vamos lá no Doicode para a gente tomar um café. Vamos lá conversar. Só que os caras, além de tomar café, os caras saem mortos. Que café mortal esse café. O problema, pessoal, é que os caras foram torturados. E se vocês observarem a foto, principalmente de Vladimir Herzog, você vai observar que a desculpa do pessoal, dos militares, foi que eles suicidaram. E se você olhar a foto, o cara está... Eu não sei se aquilo é uma corda ou se é uma gravata. O cara está com a gravata, a corda amarrada no pescoço e com os joelhos dobrados. Os joelhos dele estão no chão. Meu Deus, se o cara vai suicidar, como que o cara vai suicidar com os joelhos no chão? Isso levou a uma contradição muito grande. Há uma comoção muito grande com a morte de Vladimir Herzog. A própria OAB se identifica aí pelo caso de defender a sua esposa para a responsabilidade do Estado. Há uma comoção total, há uma missa na Catedral da Sé, a polícia naquele momento tenta barrar o pessoal ir lá, mas há o tumulto, mas há uma emoção muito comovente. E também a morte do metalúrgico Manuel Fiel Filho. Isso, pessoal, vai levar ao Geisel a observar que está em crise o setor militar. Ele vai substituir o comandante, o segundo comandante ali que coordenava São Paulo, por uma pessoa de sua confiança. E nesse caso, você vai observar que vai cessar as torturas. Só que a linha dura não vai morrer nesse caso, vai continuar muito vivinho. O que acontece? O Geisel, pessoal, dá uma liberdade para as eleições legislativas de 1974. E ocorre um negócio. O MDB, pessoal, avança um pouco. O MDB, pessoal, o MDB, a oposição, agora começa a, de fato, incorporar a ideia de oposição. Antes você não via o MDB como uma pessoa figurativa. Agora, de fato, começa essa oposição.
eles conseguem várias cadeiras no Senado e tudo mais, mas só que a Arena continua ainda detendo maior, mas só que o número diminui em relação ao MDB, beleza? Isso, consequentemente, claro que vai preocupar o governo, porque Geisel, pessoal, ele queria que isso fosse seguro. Se passa de uma hora para outra para os civis, olha lá o que poderia acontecer, né, pessoal? Então, o que acontece? Em 1976, há eleições municipais. E o que vai acontecer? Para impedir, claro, esse avanço da oposição. Será decretado em julho, né, se eu não me engano, uns meses antes da eleição, a tal da Lei Falcão, de 1976. O que dizia essa lei? Eu já estou falando para vocês aqui. Essa lei atendia ambos os dois partidos, ok? Mas ela falava o quê? Que agora, né, as eleições, o cara que era candidato poderia falar na rádio, na televisão e tudo mais. Mas com a Lei Falcão, só poderia aparecer na rádio ou na televisão a legenda do cara, o número do cara, né? O que você ia votar, o currículo do cara e a foto, no caso da televisão do cara. Ou seja, isso atende os dois, vai para os dois lados. Só que o MDB sai mais prejudicado. Por quê? Atinge os dois, mas divulgar ideias. O MDB é prejudicado porque o meio ali era a forma de divulgar as ideias que o MDB tinha, que a oposição tinha para o governo, né? Mas com essa forma você observa que o MDB sai muito prejudicado. Beleza, pessoal? E o pacote de abril? O que é o pacote de abril? Pessoal, há uma crise entre o Executivo e o Congresso, ou seja, aprovar alterações. O Executivo, pessoal, manda para o Congresso diversas leis para serem aprovadas. E o Congresso não aprova nenhuma. E o que faz o governo? O Congresso entra em recesso. Quando o Congresso entra em recesso, pessoal, essas leis que não foram aprovadas vão tudo num pacote só para serem aprovadas. Ainda mais a ideia do que? Do senador biônico, né? O MDB impedir colégio eleitoral representando o Nordeste. O que eu quero dizer com isso? O senador biônico, pessoal, era uma tentativa do governo de impedir essa crescente aumento da influência da oposição dentro do Congresso. Ou seja, o MDB, nesse momento, as eleições para o senador, né, para o Senado, seriam através agora também do colégio eleitoral, e isso favoreceria muito a parte da Arena, e principalmente as eleições que eram, nesse caso, de representação por Estado, agora essa representação seria mais favorável ainda para o Nordeste, onde no Nordeste você tinha mais influência da linha dura. Óbvio que isso também é para impedir o avanço do MDB. E também tem a ideia também do 5-6, ou seja, o mandato do presidente que era 5 passa para 6 anos. E vai para o Congresso uma discussão do governo com a igreja, com o Congresso e tudo mais, com o DB, vai para o Congresso a emenda constitucional número 11. E o que essa emenda falava? Nada mais, nada menos, revogaria o AI-5. Ou seja, nesse momento você observa aqueles direitos individuais que foram suspensos voltando, a ideia do habeas corpus também voltando, a parte da cassação política vai terminar, direitos políticos irão voltar. Então você vê muitos outros direitos naquele momento que eram suspensos por causa do AI-5 vão gradativamente voltar. Mas como fala nesse momento, tinha que ser lento, gradual e seguro. Beleza, pessoal? Na nossa próxima aula falaremos sobre parte 2 do governo Geisel. Beleza, pessoal? Um abraço, valeu!